Antes mesmo da sessão desta quarta-feira começar, as deputadas do PSOL, Sâmia Bonfim e Thalíria Petroni, criticaram as diligências de parlamentares no Pontal do Paranapanema. Não faltaram confusão e bate-boca. É que bateu o desespero. Ela estava falando. Não vai sair, você não vai sair. Então, ninguém faz nada. Convidado de hoje, o governador de Goiás fez declarações importantes. Em uma delas, Ronaldo Caiado associou o MST ao narcotráfico, gerando revolta da esquerda. Que fique bem claro isso que eu estou dizendo. A invasão do narcotráfico nas estruturas que se apoderam e que podem se apoderar do poder. E é importante que vocês realmente possam avaliar esse nível de financiamento, como é que está chegando a eles essa capacidade de mobilização e a quantos assentamentos. E não parou por aí. Caiado chamou o movimento de clandestino. A sociedade, ela não admite mais demagogia, populismo. A sociedade não admite mais entidades que não se explicam perante a lei. O MST, ele não existe. Ele não tem entidade. Ele não tem estatuto. Ele não tem pessoa física que representa. Não tem CPF. Não tem CNPJ. Onde é que está rotulado de movimento? Quem não tem estatuto e não tem identidade é exatamente clandestino. E no embate direto com Sâmia Bonfim, Ronaldo Caiado questionou a política social praticada pela deputada do PSOL. É muito ruim quando as pessoas utilizam de mentira para poder, e é a tese de quem não tem argumento. Quem não tem argumento para refutar, veja bem, tanto não tem argumento para refutar que se você for no meu estado visitar os assentamentos, você vai ver o que o estado está fazendo. Agora, o assentamento que fazia propaganda e tinha você como deputada federal vive na miséria. Então, onde é que está o seu... Onde é que está a sua capacidade? Onde é que está a sua capacidade de falar que defende o social? Vamos lá, mais opinião? Começa o giro com você, Cláudio Dantas. O que achou, Dantas, dessa passagem do governador de Goiás pela CPI? É nada como a verdade, né? É muito fácil comparar quando uma política agrícola ela funciona como uma política voltada, né, para a agricultura familiar, ela funciona, e quando ela é proselitismo, ela é uso político. O que o MST faz hoje é política, não tem nada a ver com reforma agrária, nada a ver com produção. Poucos são os líderes do MST que ocupam alguma função executiva a cargo aí de alguma cooperativa de agricultores, e mesmo nessa função o que você tem é uma cooperativa que faz o quê? Recebe a produção de agricultores familiares, vários deles produtores que são a vida inteira e que acabam tendo de vender a sua produção para aquela cooperativa e passa a dominar uma região inteira e com acesso, em virtude justamente das suas relações políticas, com acesso a crédito, com acesso a mecanismos de financiamento e de comércio, com acesso à assessoria técnica, inclusive da Embrapa. Nós temos um sistema, uma indústria que ela integra, o MST integra esse sistema, é um sistema clandestino, é um sistema paralelo. E é um sistema que, por muitos anos, ele também funcionou integrado à estrutura oficial.
Quando você pega e faz uma leitura dos relatórios de auditoria do TCU, como eu fiz na semana passada, você percebe que o MST, o INCRA e toda essa estrutura, ela praticamente funciona como engrenagens de um mesmo motor. Aliás, eu recomendo que a CPI solicite ao TCU todos os relatórios de auditoria que foram feitos da política, da implementação de assentamentos e da fiscalização que foi feita, né, pelo tribunal dessas implementações ao longo de mais de uma década pelo INCRA. E você percebe que há uma negligência e até uma conivência com assentamentos, com a distribuição de lotes da reforma agrária. Por quê? Porque foram encontradas diversas irregularidades. Aliás, somadas as irregularidades do programa da reforma agrária na Amazônia Legal e do programa tradicional da reforma agrária no resto do país, as irregularidades identificadas pelo TCU sugerem aí um prejuízo de mais de 5 bilhões de reais. 5 bilhões de reais. Então, tem terras que foram entregues, assentamentos que foram registrados, foram entregues, lotes de terra que foram registrados, tituladas em nome de pessoas que nunca poderiam ter uma terra. Inclusive, pessoas que a própria fiscalização do TCU, milhares delas, foram identificadas sinais exteriores de riqueza, de bens. Pessoas com carros, na época aí de 2009 para cá, que foi feita a investigação, a pessoa do assentamento com um carro de mais de 100 mil reais, com um carro de 70, de 80 mil reais. Então, de que nós estamos falando? De um sem terra, mas com carro? Tem a caminhonete, mas não tem terra. Do que nós estamos falando? Então, assim, esses relatórios são várias auditorias que foram feitas e depois compiladas no relatório geral que foi divulgado no ano passado. Ela é uma matéria-prima importantíssima para essa CPI. Denúncias de envolvimento do MST, como disse o Caiado aí, com o narcotráfico, elas são conhecidas. Nós já tivemos, inclusive, em CPIs anteriores, testemunhos de ex-integrantes do MST que disseram, olha, as Farc estão treinando o MST em táticas de guerrilha. As Farc que se financiam pelo narcotráfico. O que mais as Farc ensinaram para o MST? Cabe a pergunta. Então, assim, eu acho que todas as colocações que foram feitas, as provocações que foram feitas pelo Ronaldo Caiado, elas são importantes para esse debate. E a confusão criada pelas parlamentares aí, governistas mostra que eles não têm preparo nenhum, eles não têm fundamentos técnicos para rebater as acusações que são feitas. Então, partem para a agressão verbal, partem para o barraco, que é uma forma também de dificultar os trabalhos da própria CPI. Para você, Roberto Mota, cabe uma investigação rigorosa, Mota, sobre essa hipótese levantada pelo governador Caiado hoje na CPI, Mota? Evidente. O narcotráfico se infiltrou em muitos lugares, em muitas instituições, porque justamente o movimento que invade terras ficaria imune a isso. Um movimento que faz uma coisa ilegal, que comete um crime. É lógico que estaria muito mais suscetível a ser infiltrado, influenciado pelo narcotráfico. Caiado tem razão no que diz. A mentira é o argumento dos que não têm nada a dizer. Uma mentira repetida 1000 vezes vira verdade. Uma dessas mentiras é que o MST é uma organização social que luta pela reforma agrária. Na verdade, o MST é uma organização política que serve como braço arruaceiro da esquerda. Isso no Brasil é uma tradição que vem de décadas, desde as ligas camponesas de Francisco Julião. Hélio Gaspari, no seu livro A Ditadura Envergonhada, conta que em março de 1963, Francisco Julião, que era o Stedley da época, esteve em Cuba para um encontro com Fidel Castro.
O objetivo não era a reforma agrária. O objetivo era tomar o poder. Estamos em 2023. 60 anos se passaram e nada mudou. Diga, Zé. Olha, o Mota tem toda a razão. O narcotráfico está mesmo instalado no Brasil inteiro e não há um lugar que não tenha, né? Se você quiser comprar drogas num cemitério hoje, você encontra. Isso é natural. Mas é que há uma certa convivência de setores da ilegalidade com o narcotráfico, isso não tem nenhuma dúvida. E esta CPI vai investigar exatamente essas ligações. Se não há nenhuma produção, se não há nenhum trabalho do MST, como ele sobrevive? Ninguém sobrevive sem prover meios, né? Quem não trabalha não come, isso é uma frase conhecida. E essas ligações do MST serão reveladas, como já foram em outras CPIs. Já são 5 CPIs. A última, o pai do Pedro Lupion, que é o presidente da FPA, a Frente Parlamentar da Agropecuária, elaborou um relatório paralelo e ganhou no plenário da CPI e mostrou que o dinheiro do MST vem de associações, vem de ONGs que se nutrem no dinheiro público. Então, há uma triangulação, vai para a ONG, para associações que voltam para o MST. É claro que está muito no início do governo Lula e ainda talvez não haja esta triangulação, está muito cedo, são 5 meses de governo, né? Tem 42 milhões de hectares nas suas mãos. 42 milhões de hectares nas suas mãos. Para você ter uma ideia disso aí, a plantação de soja no Brasil é lá quase 30 milhões de hectares, ou seja, o INCRA tem hoje nas suas mãos mais do dobro, né, de toda a área plantada de soja no Brasil. Toda a plantação de agropecuária chega a 100 milhões de hectares. E não coloca em prática a distribuição, porque são terras improdutivas. Houve corrupção na compra dessas fazendas. Houve um momento no Brasil que o único comprador de terras era o INCRA. E vendiam lá as fazendas e houve negociação. Compraram fazendas improdutivas. Os assentamentos, eles podem ser produtivos desde que use tecnologia. Não se pode mais trabalhar no campo sem tecnologia e sem investimentos. É o que o Caiado fez. O Caiado conhece muito isso. Ele montou a UDR, União Democrática Ruralista. E essa UDR foi montada exatamente diante da ameaça do nascimento do MST. E os ruralistas tiveram que reagir. E foi ali a origem, o embrião da organização do agronegócio no Brasil. Volta aqui o Caiado, governador de Goiás, reeleito, ex-senador, ex-deputado, né, e líder ruralista, ele sabe sim do que está falando, não adianta. E a entrega de títulos que o ex-presidente Bolsonaro fez foi importante e é importante porque documenta e possibilita, inclusive, que o dono da gleba, né, possa ir ao banco e receber o dinheiro e fazer a aplicação. Então, esta CPI vai mais uma vez discutir, né, esta organização esquisita que ninguém sabe dizer, é secreta sim, porque ela não existe formalmente, né? E entender melhor, mais uma vez. Só que agora a novidade é que há uma boa vontade do parlamento e da sociedade para entender o perigo que é este grupo que ameaça e cobra, sim, vantagem para invadir ou não invadir fazendas.